Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, dia 26 de julho de 2024. É uma sexta-feira, dia de sol na capital paulista, por volta aí de 12 graus. São duas partes hoje o nosso vídeo. A primeira parte eu vou usar um artigo do Dennis Small, do EIR. Eu já falei a respeito desta revista semanal. A segunda parte será dedicada a uma análise sobre a questão do lobby casar nos Estados Unidos. Primeiramente, veja, a China desempenha um papel desproporcional no atual esforço diplomático para trazer a paz aos vários teatros de guerra promovidos pelo Ocidente, tendo à sua frente os Estados Unidos da América. Veja, esses teatros de guerra, cada um dos quais pode evoluir para um confronto termonuclear muito rapidamente. Após 3 dias de intensas conversações em Pequim, com 14 facções da resistência palestina, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Wang Yi chegou a um acordo para trazer paz à região e avançar para a criação de um Estado palestino. Portanto, os chineses lideram o processo de paz. A esperança é forjar um acordo de paz com Israel e os seus patrocinadores para a região do Sudoeste Asiático. Acordo este que é muito difícil de você costurar, né? Wang Yi reuniu-se em Guangzhou com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, o Dmytro Kuleba. A Ucrânia parece pronta para iniciar um diálogo com a Rússia, visando alcançar uma paz justa e duradoura, diz aí o Kuleba. O Kuleba diz que a Ucrânia estudou o acordo proposto pela China e pelo Brasil sobre uma solução política para a guerra ucraniana. Ao mesmo tempo, o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, esteve em Kiev, onde se encontrou com o líder da Ucrânia, o Zelensky. Então o Zelensky afirmou: acho que todos entendemos que temos que terminar a guerra o mais rápido possível e não perder a vida das pessoas, né? Quer dizer, agora ele está se dando conta de que perdeu boa parte da juventude ucraniana para uma guerra completamente inútil e que só interessa aos vendedores de armas do Pentágono e da Casa Branca, e a mais ninguém interessa. Chamou a atenção um comentário, segundo o que se disse, Donald Trump falou com o Zelensky ao telefone. Então ele disse assim: olha, não tem jeito, né? Qual é o sentido de você prosseguir nesta guerra? Guerra que você não pode vencer. Você não pode vencer alguém que é talhado para a guerra, que já venceu Hitler e Napoleão. Por que você continua esta guerra? Segundo o que a gente encontrou aí no X, né, no X, no Twitter, né? Wang Yi, né, o ministro da China, mostrou-se cauteloso em relação às intenções da parte da Ucrânia. Veja, o chinês tem uma paciência e uma cautela proverbial, né? E também as intenções aí da Rússia também, no sentido de negociar. Bom, a Rússia já está tentando a paz desde antes do conflito, né? Inclusive, você sabe, quem impediu de ser assinado aí o acordo de paz entre o Putin e o Zelensky foi Boris Johnson, foi Antony Blinken, né? Eles impediram a paz, né? Mas o Zelensky caiu, né? Enfim, ele é muito responsável aí pelo conflito na Ucrânia, né? Bom, e em Gaza, se quisermos alguma paz para a torturada Gaza, é necessária a reconstrução e o redesenvolvimento da região. Mais uma vez, a China e os seus aliados nos BRICS estão em condições de lançar um projeto de desenvolvimento na Ucrânia. Veja, a reconstrução de uma Ucrânia que esteja neutra e desnazificada, que não faça parte da OTAN, né, e que não tenha um governo fantoche promovido pela CIA, um governo neonazista, que já perdeu mais de 500 mil de pessoas
incluindo a flor da sua juventude, para uma guerra terrível da OTAN contra a Rússia. Também vai se necessitar aí de muitos recursos energéticos, né? Estrutura de transportes, infraestruturas energéticas, né? Como parte da iniciativa do Cinturão em Rota da China, o maior projeto comercial civil do mundo, que é promovido aí pela China. O colapso do sistema financeiro transatlântico, eu falei sobre o colapso do Império Americano no vídeo de ontem, está tendo uma boa visualização aqui no nosso canal. O colapso do sistema financeiro transatlântico, aí dos atlantistas em curso, está por trás aí do impulso do Ocidente para prosseguir na guerra, né? Eles farão todos os esforços aí para sabotar o projeto civil e de paz proposto aí pela China, né? Fazer a paz, portanto, e trazer a esperança, tanto para a Ucrânia como para os palestinos, é o começo de um grande desafio. A recém-concluída e terceira sessão plenária do Partido Comunista da China adotou um enfoque de cima para baixo na inovação científica e tecnológica como uma base para crescimento econômico, não só para a China, mas para todos os seus parceiros internacionais. É aquilo que, no jargão, aí que já se tornou comum, é um projeto, é um acordo, né, de ganha-ganha, né? Eu ganho, você ganha, né? Você ganha, eu ganho. Ao contrário dos projetos imperialistas, aí, dos excepcionalistas e neocons americanos e ocidentais, que é um projeto eu ganho e você perde. E você perde para que eu ganhe. Haja vista o processo colonialista, né? Enfim, isso foi tema de vários vídeos nossos, né? Essa política chinesa calcada em desenvolvimento científico e tecnológico reflete-se no compromisso da China de desenvolver o primeiro protótipo industrial, preste atenção, de reator de fusão até 2035, com o objetivo de produção comercial de energia em larga escala a partir da energia de fusão até 2050. Veja, eu já vou falar o que é a energia de fusão. Veja, é um objetivo que os Estados Unidos poderiam ter alcançado se tivessem adotado um compromisso, né, um compromisso político, industrial, tecnológico, né, ao estilo, por exemplo, do projeto Manhattan, né? Por exemplo, para fazer a bomba atômica, eles estão muito motivados, né? Agora, para produzir energia limpa e barata para todos, parece que não há tanto interesse, né, da parte aí do Império Americano, né? O Lyndon LaRouche, né, que inclusive é o criador da revista EIR, ele insistiu durante mais de 50 anos que era essencial desenvolver a energia de fusão. Tanto é que ele estabeleceu a Fusion Energy Foundation em 1974. O fato é que o caos político, eleitoral, econômico e institucional que varre o Ocidente como uma onda gigante também abre oportunidades para se fazer mudanças estruturais fundamentais, né? Volto a repetir, no vídeo de ontem eu tratei a respeito da decadência do Ocidente. Veja, a paz na Ucrânia e a criação da Palestina, do Estado da Palestina, são possíveis com a mediação de pessoas responsáveis, os famosos adultos na sala, né? A missão diplomática aí do primeiro-ministro Viktor Orbán, da Hungria, na viagem a Kiev, Moscou, Pequim e Mar-a-Lago, no início deste mês, foi um incentivo para acabar com a guerra e promover a paz, né? As pessoas estão enlouquecidas na União Europeia. Por exemplo, a Ursula von der Leyen, que tenta punir o Orbán pela tentativa de paz. Olha onde está a cabeça desses europeus, né? Então essas pessoas, eu acredito, fazendo aqui uma breve análise, elas estão em certas posições de poder, por exemplo, a Úrsula, exatamente porque refletem a gana destrutiva e decadente do Ocidente. São pessoas escolhidas a dedo para promover o caos, a divisão e a perdição de outros povos e países. Esse tipo de pessoa é um empecilho que a China, mediadora da paz, não deve subestimar, né? O papel da China é excepcional, portanto. É um papel extremamente positivo. É um papel de sanidade, né? Isso mostra mais uma vez quão errada foi a declaração aí da OTAN, na recente cimeira da OTAN em Washington, que descreveu a China é um desafio à ordem de segurança euroatlântica. Quer dizer, a OTAN é a grande ameaça à paz mundial. Esta é a realidade.
Nós temos a obrigação de dizer a verdade aqui. A China está costurando algo importante e positivo em várias partes do mundo. E a OTAN está fazendo exatamente o contrário disso. Ela está no caminho errado, tentando impedir o caminho certo. Naturalmente que a OTAN vai se perder no meio do caminho, né? Washington, Israel, OTAN e companhia creem que a paz se faz com a Terceira Guerra Mundial nuclear. Isso não é verdade. A diplomacia e as negociações são o único caminho a seguir. Há pessoas sensatas tentando evitar a guerra termonuclear da OTAN e dos Estados Unidos contra o resto do mundo. Explicar então o que é a energia de fusão. Vejam bem, aqui a hora científica do canal Luz no Fim do Túnel, né? A chamada energia de fusão é um fenômeno que ocorre quando dois núcleos atômicos leves se combinam para formar somente um núcleo pesado. Então, é uma junção, né, de dois núcleos atômicos, de dois átomos. É um negócio bem pequeno, né? No decorrer desta fusão, existe a liberação de energia. A energia que é liberada resulta de uma diferença de massa entre os dois núcleos iniciais leves e o núcleo final pesado, né? Segundo a ciência atual, o Sol gera energia através da fusão, né? Seria uma fusão nuclear, combinando átomos de hidrogênio para formar o hélio. Essa é a posição da ciência atual com relação ao que o Sol é. Ou seja, ele é uma bomba de hidrogênio, né, que utiliza a fusão nuclear, né? Cientistas nucleares trabalham para desenvolver reatores que utilizem a fusão nuclear de uma forma controlada para gerar a energia elétrica, que é tão importante para nosso modo de vida, né? A fusão nuclear não produz gases de efeito estufa, como o CO2, o dióxido de carbono. Veja, é uma fonte de energia limpa e sustentável, né? E permanente. O combustível usado para gerar a fusão, como o deutério e o trítio, que são elementos aproximados ao hidrogênio, é abundante na natureza, né? O que garante um suprimento praticamente inesgotável. Para que a fusão ocorra, é necessário criar temperaturas altas, semelhantes às encontradas no interior das estrelas. O plasma é o estado da matéria presente na fusão. Esse plasma precisa estar confinado a um espaço muito pequeno para que as reações ocorram. É como se você estivesse comprimindo o plasma até que ocorre a fusão nuclear. Ou seja, é difícil de fazer. Não tente fazer isso em casa, né? Em resumo, a energia de fusão é uma fonte de energia promissora, capaz de suprir as necessidades energéticas da humanidade por vários milênios, né? E a China já saiu na frente, né? Bom, agora a segunda parte do vídeo, vou falar aqui sobre o Tribunal Internacional de Justiça, o CIJ, e que ele se reporta à ONU, a Organização das Nações Unidas. Ao contrário do Tribunal Penal Internacional Ocidental, o CIJ, ele declarou ilegal a ocupação dos territórios palestinos ocupados da Cisjordânia e de Jerusalém. As anexações unilaterais de Israel são ilegais. A ocupação é o principal pilar do sistema de apartheid que Israel utiliza para dominar e oprimir os palestinos já há mais de um século. Segundo a Anistia Internacional, trata-se de uma reivindicação histórica dos direitos palestinos. A Autoridade Nacional Palestina, que tem sede em Ramallah, na Cisjordânia, celebrou a opinião aí da CIJ, né, como uma opinião histórica, enquanto que o belicoso, o irredentista primeiro-ministro aí, Netanyahu, foi a jugular da CIJ para distorcer a história e a realidade, né, em função do povo judeu que eles usam, né? Eles usam esse jargão, o povo judeu, né, que ele não ocupa a sua própria terra, né, que a sua capital eterna, Jerusalém, lhe pertence, incluindo aí a Judéia, a Samaria e tal, né? Bom, o Khazar Netanyahu deveria ler o aclamado livro A Invenção do Povo Judeu, de Shlomo Sand, historiador emérito da Universidade de Tel Aviv, e ele desmonta aí todas as falsidades sepulcrais aí do sionismo, né? O próprio Netanyahu ignora sua própria origem. O verdadeiro apelido polonês aí é Milejkowski. Quer dizer, o Milei da Argentina aí seria uma mera coincidência, né? Tem coisas por trás aí, né?
Como podem os casares manipular a verdade quando nunca antes estiveram em Israel, na Palestina, na Judéia, na Samaria? O mesmo se aplica ao Abraão, veja. O Abraão, o patriarca da religião hebraica, veja, é um respeitável migrante de origem iraquiana. O Abraão era originário da cidade de Ur, dos caldeus, localizado na Mesopotâmia. Ele nasceu na Mesopotâmia, região que corresponde atualmente ao Iraque. Durante quanto tempo poderá o Netanyahu, com a cumplicidade do senil presidente dos Estados Unidos, que agora apareceu com 2 metros de altura, todo bronzeado, né, continuar a atropelar as leis internacionais de maneira impune? A CIJ legaliza aí o caráter de Israel como um Estado pária que pratica o genocídio sem a menor modéstia, sem nenhum pudor, sem mais, né? Em pleno século XXI. 2 dias depois, numa das 7 frentes de Israel, os guerrilheiros do Ansar Allah, que a palavra significa os apoiadores de Deus, do Iêmen, que é o país mais pobre do mundo árabe, lançaram lá um drone de uma distância de 1.800 quilômetros e penetrou as defesas aéreas de Israel e ridicularizou a sua inexpugnável cúpula de ferro, o famoso Iron Dome, atingindo Tel Aviv, inclusive ceifando a vida de um cidadão israelita e ferindo outros. O porta-voz da guerrilha do Iêmen declarou a sua solidariedade intransigente com os palestinos de Gaza, que sofrem as atrocidades mais extravagantes, né, por parte aí perpetradas pelo exército de Israel. No dia seguinte, Israel retaliou com sua força aérea poderosa, onipotente, né, bombardeou o porto iemenita de Hodeidah, no Mar Vermelho, tendo como alvo as instalações petrolíferas e a central elétrica. Matou 6 pessoas e feriu 80 civis. Como vocês veem, os civis sempre é o que se ferra, né, nessas guerras da elite, né? Israel é muito propenso a punir a infraestrutura vital dos seus inimigos e decapitar os seus líderes. E o Netanyahu, né, o Meleikovsky aí, acusou o Irã de usar o porto de Hodeidah para introduzir armas letais aos Houthis iemenitas. Bom, eu não duvido que o Irã forneça esta tecnologia aos iemenitas, mas os iemenitas também são capazes de criar suas próprias armas de ponta, né? Drones, mísseis. Para além da briga aí, da cacofonia prolixa de disputas, o que é relevante de um ponto de vista estratégico é que Israel perde agora sua dissuasão contra alguns guerrilheiros aí do Paleolítico, né, equipados com drones fabricados no Irã. A outrora lendária dissuasão israelita já tinha sido perdida com a penetração de 9 mísseis hipersônicos iranianos em 2 bases militares muito próximas aí da sua central nuclear de Dimona, onde Israel possuiria, segundo se diz, talvez clandestinamente, aí mais de 300 bombas nucleares, né? Para além de Gaza, a realidade é que a guerra de Israel contra o Hamas expandiu-se para 7 frentes. O Irã condenou o ataque, né, ou contra-ataque, como diz Israel, e alertou aí para uma escalada e uma expansão da guerra como resultado das perigosas aventuras expansionistas e colonialistas israelitas. Nada nem ninguém impede Netanyahu, hoje em turismo e digressão oratória lá no Congresso dos Estados Unidos, ontem, né? Essa semana, onde planeja tornar-se o rei criador do seu próximo líder. Claro que Kamala Harris é boa amiga de Netanyahu, né? A elite sabe para onde tem que apontar os seus canhões, né? E pretende obter luz verde aí dos neocons, aí, dos democratas, talvez do próprio Trump, né, para liquidar o Irã. Afirmo aqui peremptoriamente, caso os Estados Unidos ataquem de fato o Irã, isso abre campo provável de uma terceira guerra mundial. Rezemos para que isso não ocorra. Vamos ver. Advogamos pela paz, pelo entendimento, pela diplomacia, pelo diálogo, pelo bom senso e pelo respeito ao direito dos povos, pelo direito à existência, à emergência de um mundo multipolar e ao crescimento do sul global. O Brasil tem que ir para o lado certo desta balança, com todo o cuidado. Pessoal, então estamos aqui, nosso vídeo vai ficando por aqui. Hoje ficará apenas em 2 partes, um pouco mais curto, aí com 20
minutos. Muito obrigado por sua atenção. Prestigie o nosso canal de mídia alternativa, mídia independente, canal de análise política, atualidades, cultura, fatos impactantes e importantes do nosso mundo, trazidos através aí da nossa coletânea de fontes. Todos os assuntos são organizados por mim mesmo lá no meu blog Elder Araújo. Se você quiser ajudar o nosso canal aí de livre expressão e livre comunicação da mídia alternativa, não seja tímido, faça um Pix aí, no valor, qualquer valor que você puder, está aí na nossa descrição do vídeo, o Pix do nosso canal, que é o e-mail ou o CPF. Muito obrigado aí por sua atenção. Verifique se você está inscrito no canal. Se você não estiver, inscreva-se no canal, assista. É um vídeo curto, sintético, que traz aí a notícia analisada de uma forma informal e de uma forma idônea, honesta. Nós não temos lado, o nosso lado sempre é o lado do ser humano, do civil, da população, dos povos, quaisquer que sejam eles, russos, americanos, brasileiros, lituanos, estonianos, africanos do sul, iemenitas e por aí vai. Nós somos a favor do ser humano, né? Muito bem, então. Então, até a próxima e fiquem com Deus.